Opa, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast. Antes de começar a falar sobre o assunto de hoje, eu gostaria de fazer uma oração com você para que eu não fale nenhuma baboseira nem heresia aqui. Seria uma grande tristeza, né, você separar esse tempo que é tão valioso tanto para mim quanto para você, para eu vir aqui escutar um cara aleatório falando um monte de heresia. E para evitar que isso aconteça, é ideal que a gente ore, peça para o Espírito Santo me guiar aqui. Então ore comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado por essa oportunidade de estar falando com essa pessoa aqui, de estar compartilhando a tua mensagem. Eu venho pedir para que o Senhor me impeça, Pai, de dizer tudo que é contrário à tua palavra, que eu seja usado pelo Espírito Santo para encaminhar a tua mensagem e que ela possa gerar bons frutos no coração de quem se dispor a ouvir. Em nome de Jesus, amém. E pessoal, o tema de hoje é algo que está muito atual. Eu tenho visto aí nas redes sociais, nos lugares, um monte de gente fazendo culto satânico. É gente fazendo show, né, pedindo para você fazer um pacto, é gente fazendo o próprio pacto no show, é time de esporte, é político, enfim, em todas as esferas da sociedade, as pessoas resolveram, parece, né, do nada, mostrarem o seu lado oculto. É claro que a gente sabe que isso não é do nada, a gente está caminhando para o final dos tempos e cada vez mais as coisas iam ficar mais difíceis. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 ao 5, olha o que a Bíblia diz: sabe, porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes e pais e mães ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Essa parte da Bíblia é muito forte. Se você sobreviveu fiel aqui comigo até o final dela, a gente vai fazer uma reflexão a respeito disso. Primeiro ele descreve que virão tempos difíceis, e aí ele começa a descrever pessoas com características horrorosas, com desvios de caráter. E é muito comum que a gente esbarre hoje em dia com pessoas que estão no poder e que exibem aí esses tipos de comportamento ou esse caráter que está sendo descrito aqui. O que me chama muito a atenção é essa parte final que diz: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. E essa questão de aparência, muitos podem achar que é aquela pessoa ali de boa, né, com uma aparência bonita, com uma estética legal, com roupas bem alinhadas, mas na verdade essa aparência engloba muitas coisas, como por exemplo o status. Essa pessoa aparentemente é uma pessoa bem-sucedida. Quantas vezes, por exemplo, eu vi cantoras que têm a sua fortuna baseada em promiscuidade e são consideradas sábias. Porque para esse mundo elas são sábias mesmo, né? Não precisa ter valores para chegar a algum patamar. E eu gosto de colocar um parêntese sempre que eu faço essas afirmações, porque eu sei que muitas pessoas podem pegar esse pedaço do que eu falei, usar sem contexto algum. Dizer que alguma cantora, ou algum artista, ou alguma pessoa pública usou de meios da promiscuidade para se promover, não dá o direito nem a mim, nem a você, de julgar essa pessoa e de taxar ela como um lixo humano, ou de ficar xingando ela na internet, porque eu vejo muitas pessoas fazendo isso. E sabe por que a gente não tem esse direito? Porque você conhece aquela figura pública ali que se mostra, aquele personagem, aquela casca. Você não conhece a história daquela pessoa. Você não sabe o que aquela pessoa passou. E mais uma vez, eu não estou defendendo a conduta errada dessa pessoa. É que a gente não pode nunca confundir as coisas. Você pode julgar sim um pecado, uma característica, mas não ficar julgando uma pessoa. Até porque ficar julgando alguém, gente, é hábito de gente que não tem nada pra fazer. Sinto muito dizer, mas eu não tenho paciência nenhuma pra aquelas pessoas que a todo momento estão falando mal de outras pessoas. Você acha que realmente isso é ser cristão? Você acha que realmente isso agrada a Cristo? Você ser aquele que julga o melhor e todos são piores? Obviamente que não. Esse não é o foco do episódio de hoje. Eu gostaria realmente de falar muito porque é uma parada que fica engasgada comigo. Porque, infelizmente, eu não sei qual o motivo, muitas pessoas, assim, quando eu falar eu sou cristão, se sentem na liberdade de achar que eu sou um grande juiz. E vem até a mim, né, na maior liberdade de ficar julgando as pessoas. Ah, você viu o que fulano fez? Ah, você viu que safadeza aquela cantora XYZ? Ah, você... Mano, não vi. E se eu tiver visto também, o que muda na minha vida? O que eu vou falar a respeito disso? Mas voltando aqui ao que eu gostaria realmente de falar, essa aparência de piedade é aquilo que atrai nas pessoas. Hoje em dia, você ter status social, estar em um lugar elevado, com um carrinho bacana, muito dinheiro, isso representa poder, ter muitos seguidores, isso representa, né, sabedoria. Nossa, se ele tem muitos seguidores, eu preciso ouvir o que ele tá falando, porque ele realmente deve falar alguma coisa que presta. Muitas vezes não. Então a gente precisa olhar todo o caráter, a conduta daquela pessoa, realmente conhecer aqueles que a gente tá ouvindo. E você tá falando, mano, é impossível conhecer totalmente aqueles que eu tenho ouvido. Eu nem te conheço, eu tô te ouvindo. E é o ideal que você faça o quê? Uma análise daquilo que eu estou falando. Se você não me conhece, você não pode me levar como um santo. E esse é o grande problema da sociedade atual. Muitas vezes você me vê falando aqui tudo certinho, já acha que eu sou um santo, o perfeito e maravilhoso, e começa a me idolatrar como se eu nunca errasse na minha vida. E como se eu fosse diferente de você. Você me coloca num patamar que eu
jamais me coloquei, e você se frustra ao ver que eu jamais vou poder superar ou suprir a necessidade que você mesmo criou. E eu não tô falando só de mim, eu tô falando de todas as pessoas que você segue e projeta uma identidade baseada na sua interpretação das coisas e não necessariamente da realidade. Então sim, a gente precisa ser mais seletivo com as pessoas que a gente escuta. E mesmo que você não conheça totalmente, veja se aquilo é coerente, não leva tudo como verdade. Verifica, eu acabei de falar um versículo aqui, vai ver se realmente é isso que está escrito na Bíblia. E se eu mudei alguma coisa, se eu adicionei alguma coisa, se eu coloquei uma vírgula, se essa tradução que eu usei aqui foi baseada nas vozes da minha cabeça. Seja criterioso, porque aquilo que você escuta transforma a sua mente. E aquilo que está na sua mente afeta o seu coração. E emendando a respeito disso, eu gostaria de ler com você Romanos, no capítulo 16, versículo 17 ao 20, que diz: E agora, irmãos, peço-lhes que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e perturbam a fé, ensinando coisas contrárias ao que vocês aprendem. Fiquem longe deles. Essas divisões não servem a Cristo, nosso Senhor, mas apenas a seus próprios interesses, e enganam os inocentes com palavras suaves e bajulação. Mas todos sabem que vocês são obedientes ao Senhor, o que muito me alegra. Quero que sejam sábios quanto a fazer o bem e permaneçam inocentes de todo mal. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás sob os pés de vocês. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Aqui a gente vê uma mensagem muito clara, e a maioria das lives que eu faço, a gente acaba esbarrando em um tema que vocês sabem que eu falo abertamente, mas é The Chosen, que é uma série que foi produzida, a qual eu não concordo, mas eu já assisti vários episódios e algumas temporadas. E apesar de ter assistido algumas temporadas, em determinado ponto eu observei que os diretores estavam fazendo algo que não condizia com o evangelho. Existem várias partes de The Chosen que são lindas, mas a série em si é feita para te emocionar. E é exatamente o que está descrito aqui na Bíblia, com palavras suaves e bajulação. Para pensar uma coisa. Imagina eu te conheço, gosto de você e quero falar a respeito de você para outra pessoa, quero te apresentar para outra pessoa. E começo a te descrever, realmente falando algumas verdades, mas eu começo a inventar algumas coisas sobre você. E essas coisas, traços de personalidade, características, não te representam. Não é você de verdade. Você consegue perceber que se eu modifico a história, eu estou com uma intenção estranha? Por que eu não estou falando a verdade a respeito de você? Será que eu realmente gosto de você? Será que eu quero distorcer a forma como as pessoas te enxergam? Qual é o objetivo de falar várias verdades de Jesus, mas colocar pequenas mentiras a respeito dos traços de personalidade de Cristo? Modificar a história do evangelho é errado. Não dá para usar a desculpa de licença poética, porque a Bíblia, apesar de muito bonita, de ter palavras maravilhosas, não conta uma historinha fictícia, é uma história real, e fatos você conta como fatos. Se você acaba de presenciar um acidente, um carro bateu em outro, você começa a descrever o carro com uma cor diferente, distorcer os fatos, você se torna uma testemunha falsa. E é isso que acontece quando você se propõe a fazer uma série, um livro, uma música, qualquer coisa do tipo que fale de Jesus, e você começa a distorcer a mensagem. Você não está compartilhando a mensagem, você está falando algo que é falso. E uma coisa é clara, gente, se uma série que é cristã agrada cristãos, budistas, shintoístas, enfim, todas as religiões, pode ter certeza que tem alguma coisa muito estranha aí, porque Cristo não agrada a todos. Se Cristo realmente agradasse a todos, a galera ia sair da série, ia pegar a Bíblia e ia falar assim: meu Deus, eu preciso dessa palavra. E a gente precisa tomar cuidado com esses infiltrados na igreja. E por que eu comecei a falar sobre eles? Porque, gente, é o que nos interessa. Você vai realmente dar ouvidos a quem não faz parte da sua fé, aquele que não acredita no seu Deus? Então por que eu tô falando a respeito disso quando eu falo dos cantores, dos artistas que manifestam a sua fé em Satanás, que fazem cultos e coisas do tipo? Porque, gente, isso não importa pra nós. Isso não tem um ataque pra nossa fé, porque Deus é soberano sobre todas as coisas. E é perda de tempo, na minha opinião, você ficar tentando discutir com as pessoas que não têm os seus olhos abertos. Lá em Provérbios, no capítulo 23, no versículo 9, diz: não fale aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Existem tantas pessoas que estão feridas porque saem de debates, saem de conversas que não têm proveito nenhum com outras pessoas que já têm a sua opinião formada e que não estão com interesse algum de mudar a opinião delas. E aí você vai lá, grita, esperneia, briga e não sai nada daí. Porque, na minha opinião, a revolta não gera bons frutos. E todo aquele que se revolta contra a palavra acabará sendo punido pela própria palavra. Então eu poderia passar bastante tempo falando pra vocês sobre o mundo espiritual das trevas, mas eu acho que a gente não tem que ficar perdendo tanto tempo com isso. Eu tive contato com várias pessoas, muitas mesmo, que têm tanto interesse pelo lado obscuro, e eu fico pensando, será que essas pessoas realmente gostam de Cristo? Porque elas passam a maioria do tempo estudando sobre os demônios, vendo sobre o mundo maligno, sobre as forças que estão sendo operadas aqui, rituais, enfim, coisas obscuras que estão acontecendo, passam muito
muito pouco tempo vem do poder de Deus. E muitas vezes essas pessoas são perturbadas, porque sabem muito do poder de Satanás e muito pouco do poder de Deus. Se você sabe muito do poder de Satanás, você acha que ele é muito mais poderoso do que ele realmente é. Se você sabe e conhece o poder de Deus, o perdão do Senhor, a força que ele opera nesse mundo, ele é o criador de todas as coisas, soberano sobre todas as coisas, você se torna uma pessoa livre, porque a verdade liberta. E eu não estou dizendo que é errado você estudar sobre o mundo espiritual, saber das potestades, do poder do inimigo, saber os ataques que ele tem feito, como ele age e já agiu na história da humanidade. O problema é quando você começa a estudar mais sobre isso, a se interessar mais por isso do que por Cristo. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, do versículo 1 ao 2, vai dizer: mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. E o que é apostasia? A palavra apostasia significa renúncia de uma religião ou crença, abandono da fé. E existem muitos que infelizmente estão enganados a respeito dessa palavra e acreditam que a apostasia só acontece quando você vai lá e se desvia totalmente, sai da igreja. Mas a apostasia acontece quando você para de ler a Bíblia, quando você para de orar, quando você para de ter práticas que te aproximam de Jesus e quando você começa a substituir aquilo que te aproximava de Jesus pela voz de pessoas que nem estão próximas a Ele. É isso que essa passagem quer nos dizer. Nós precisamos ter vontade, interesse em buscar a voz de Deus. Em João, no capítulo 10, no versículo 27, diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Não deve existir em você um medo. Será que eu estou sendo enganado? Será que essa pessoa realmente é de Deus? Todos nós temos acesso à palavra do Senhor. Se aquilo que aquela pessoa está dizendo está alinhado à palavra de Deus, ela está falando aquilo que é coerente com a palavra. Agora, se uma pessoa distorce a Bíblia, fala aquilo que é contrário à vontade de Deus, e você escuta essa pessoa, quem que você acha que você está ouvindo? Então, para mim, faz muito mais sentido eu, com o meu tempo, buscar a palavra. E faz muito mais sentido eu, na minha roda de amigos, com as pessoas que eu conheço, falar a respeito de Jesus. Nesse momento, eu gostaria de oferecer para vocês algumas coisas que são muito importantes para mim. Lá em Romanos, no capítulo 10, do versículo 14 ao 15, diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Eu aceitei a Cristo quando eu era uma criança de mais ou menos uns 5, 6 anos de idade. Eu lembro que o pastor ali que estava fazendo um apelo, inclusive eu tenho contato com esse pastor até hoje, ele começou a falar de Cristo, das boas novas. Ele começou a falar do caráter de Jesus. E eu fui identificando em Jesus alguém que eu sempre quis conhecer, um amigo que eu sempre quis ter. Mas foi necessário que aquele pastor falasse da palavra de Deus, falasse sobre Jesus, testemunhasse sobre aquilo que ele viveu, sobre aquilo que ele vive. Imagina se naquele culto o pastor tivesse direcionado toda a palavra para Satanás e falado sobre o poder do maligno, como ele age no mundo, como ele quer destruir as pessoas. Eu conheceria naquele momento alguém que eu quero me afastar, alguém a quem eu tenho medo. E talvez tudo que acontecesse comigo ali seria voltar para casa perturbado ou interessado pelo culto. É importante falarmos de Jesus, porque por mais que pareça que todo mundo conhece a Jesus, que todo mundo está saturado de Jesus, que ninguém mais quer saber desse nome, ou que todo mundo conhece o sacrifício que ele fez, muitos ainda não o conhecem. Muitos precisam do seu testemunho. Gente, nem todo mundo conhece a sua história, nem todo mundo sabe o que Jesus fez na sua vida. Então testemunhe, fale a respeito de Jesus. Essa é a boa nova, essa é a grande coisa que alguém pode ouvir, é isso que pode transformar o dia de alguém. Lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, diz: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de quem, gente? De Cristo. Em Mateus, no capítulo 9, versículo 35, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Vamos repetir: pregando as boas novas do reino. Jesus era a boa nova, mas ele pregava sobre aquilo que ele estava fazendo, sobre o reino novo que estava se estabelecendo, e através da sua mensagem ele curava as pessoas. Em Mateus, no capítulo 10, versículo 7, por onde forem, preguem essa mensagem: o reino dos céus está próximo. Não pregue o Apocalipse como se fosse o pior acontecimento do mundo, porque ainda é tempo de redenção, ainda é tempo de se arrepender dos pecados, ainda é tempo de falar de Jesus e das pessoas aceitarem a Cristo. Então tudo que nós temos no nosso coração é uma empolgação pelo futuro que está prestes a acontecer. 1 Coríntios, no capítulo 1, do versículo 22 ao 24, os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo
Cristo crucificado, o que de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, olha isso, é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E por último, Mateus, no capítulo 24, versículo 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Eu não sei, talvez, o que você pensou que eu falaria a respeito dessa galera meio louca, né, que tá ali mostrando o seu lado obscuro. Gente, isso sempre existiu. As pessoas gostam de pegar atalhos. E tem pessoas que, infelizmente, que acham que a alma deles vale poder, vale fama, vale dinheiro, que são coisas materiais e terrenas que vão embora. Mas os verdadeiros adoradores, que vislumbraram a eternidade, sabem quão valioso é aquilo que Cristo fez por nós. 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 23, vocês foram comprados por alto preço, portanto não se deixem escravizar pelo mundo. A mensagem que nós devemos ouvir e pregar é a mensagem de Jesus. Enquanto vivermos, a gente vai precisar consultar a palavra de Deus, procurar na Bíblia, estudar sobre quem é Deus, qual é a identidade de Cristo, como Ele quer nos revelar a cada dia, como o Espírito Santo pode habitar dentro de nós, o que Ele pode fazer através de nós. Isso é tão maravilhoso, isso é tão leve, a vida fica tão mais fácil. Então busque esse lado. Eu sei que aflições, elas vêm mesmo. Distrações, ansiedade, todas essas coisas acontecem. Eu não tô pregando aqui que a vida é mil maravilhas e que o tempo todo você vai ter a liberdade para ficar 24 horas ali só focado na sua fé. Mas dedique o seu tempo para aquilo que vale a pena. Dê ouvidos para aquele que realmente quer te salvar, que é Jesus. Que seu dia seja incrível assim como você é. Eu te espero na semana que vem muito animado para mais um episódio muito bacana. Que Deus te abençoe. Valeu, falou.